Saiu recentemente o jogo do Homem-Aranha 2, quer dizer, do Spider-Man 2. Uma das muitas mini polêmicas que orbitam o lançamento desse jogo é o fato de que, assim como a Disney, por exemplo, que parou de traduzir os nomes das suas propriedades e dos seus personagens quando localiza o material para outros mercados, a mesma coisa aconteceu com o jogo do Homem-Aranha, que agora não existe mais. Homem-Aranha agora é coisa de velho que nem eu. Ele não é o primeiro super-herói que teve essa adaptação, é um novo padrão, mas até isso deixou algumas pessoas um pouco chateadas. Mas comparado com o outro bafafá que aconteceu relativo ao jogo, essa questão aí é até mínima. O jogo, que é uma continuação do lançamento de 2018, recebeu resenhas unanimemente positivas. Os gráficos, o gameplay, a história, nesse momento tá excelente ser um fã de Homem-Aranha, eu devo dizer, porque os últimos filmes foram excelentes, os jogos foram excelentes, então tá um excelente momento para curtir o Cabeça de Teia. Só que algumas pessoas não gostaram tanto assim de algumas coisas que acontecem nesse jogo, veja você. A primeira polêmica é porque em uns momentos de uma luta, eu vou tentar descrever pouco o que acontece para não dar spoiler pra galera que tá jogando e não quer, né, nenhum detalhe ser estragado. Um jogo como esse, se for parecido com outro, eu não acho que detalhes da história poderiam estragar o jogo. Ele deve ser... Todo mundo tá dizendo que ainda é mais divertido que o primeiro. Então, pela primeira vez, eu senti vontade de ter um PS5. Mas, como eu estava dizendo, em uma das missões, o Homem-Aranha tá descendo o cacete em vários bandidos, nada de novo. E aí ele tá, como é usual pro personagem, contando aquelas piadinhas sem graça dele, e eu vou já mencionar um pouquinho mais sobre isso. E nessas piadinhas e nesses comentários do herói, ele demonstra que não é muito chegado em armas. Quem teve a ideia de fazer um clube de armas na cidade? O super-herói faz comentários sobre que não devia ter clube de arma na cidade, vamos substituir por um clube de elogio, porque elogios são melhores do que armas e tal. E parece um pouco canastrão nesse sentido? Parece. Mas qualquer pessoa que tem familiaridade com o personagem sabe que essas piadinhas que o Homem-Aranha fica contando no meio das batalhas, das aventuras e tal, é uma marca registrada e elas não são para ser realmente engraçadas. É claro, depende um pouco do roteirista. Às vezes o Homem-Aranha tem as piadinhas que são um pouquinho mais engraçadinhas mesmo, a pegada mais cômica real, e muito frequentemente, especialmente quando ele está interagindo com outros super-heróis, as piadinhas são descritas como sem graça, como cringe, como a molecada diz hoje em dia. Elas são forçadas e são um mecanismo de defesa. O Homem-Aranha, quando foi criado, ele foi o primeiro super-herói adolescente. Então sempre foi presente na mitologia do herói esse elemento de que ele tá nervoso, ele não sabe como lidar com a situação e fica contando um monte de piada sem graça. Eu mencionei que isso acontece mais frequentemente quando ele tá interagindo com outros personagens, naqueles eventos de crossover, que ele tá com vários outros heróis da Marvel, porque frequentemente os outros heróis deixam bastante claro que não gostam das piadas, que é irritante, que são sem graça, mandam ele calar a boca. Então o Homem-Aranha fazendo piadinhas assim, meio sem graça, meio canastrão e tal, meio cringe, isso é perfeitamente alinhado com o que o personagem sempre foi. Mas esse não é o único problema. A galerinha mais virada pro lado da direita de interpretar o mundo achou que aquilo era, mais uma vez, a sua palavra favorita, lacração anti-armamento. E aí todo mundo falando, olha aí, tá vendo? Eu fui querer jogar o joguinho, esse é o argumento deles. Fui querer jogar o joguinho, quero esquecer do mundo, esquecer dos problemas do mundo real, e de repente tá lá o meu personagem favorito, que eu amo tanto, o Homem-Aranha, dando uma lição de moral contra o armamento civil, a ideia de se defender. E é bastante peculiar que as pessoas reajam com essa irritação de terem pervertido o seu personagem favorito, porque qualquer pessoa que entenda a história do Homem-Aranha consegue compreender muito facilmente por que o personagem seria fundamentalmente contra armas. Toda a motivação dele se tornar um herói foi justamente porque, na sua inação, o seu tio foi assassinado a tiro. O tio Ben tomou bala, isso é uma parte permanente da mitologia do personagem, todas as interpretações dele isso acontece. Então é natural que um herói, que ele é o bom moço, ele não mata, ele tem um código de honra muito parecido com o do Batman, do Super-Homem. Boa parte dos heróis, na verdade, não matam, né? Então faz bastante sentido ele também ser contra armas. E aí verbalizar essa insatisfação com a situação dos caras tudo armado no meio da rua, fazendo piadinhas sobre isso. Vários leitores de quadrinho falaram pra galera que tava chilicando com isso, que na verdade isso é perfeitamente alinhado com quem o Homem-Aranha sempre foi. E alguém que ache ruim o cara ser contra a arma e ficar fazendo piadinha sobre isso no meio da luta, claramente não tem muita familiaridade com o herói. Eu vi alguém no Twitter falando até assim, mas cara, tudo bem ele falar isso aí, mas ele vai ficar falando isso tudo no meio da luta? Eu falei, bicho, é exatamente assim. Eu sei que não parece fazer sentido, mas nos quadrinhos é exatamente assim. Os vilões literalmente mandam ele calar a boca. Tipo, porra, mano, toda vez esse filho da puta conta essas piadinhas. Isso faz parte do personagem mesmo, não tem nada de errado. Eu também já ouvi que
o Homem-Aranha, ele faz piadas pros vilões ficarem tão chateados que eles fazem erros porque eles não estão pensando direito. Sim, também eles tem estão isso. muito puto com as piadas. Os roteiristas sempre incorporam isso como parte. Porque começou só o carinha contava piadinha, porque ele é adolescente, tá nervoso, e é assim que ele lida com esse nervosismo. Então os outros roteiristas, trabalhando com esse alicerce, ficam adicionando mais coisas, porque o quadrinho é exatamente assim. Essa é a parte da graça do quadrinho. Então é verdade isso que o Daniel falou. Às vezes, dependendo do roteirista e da história, isso faz parte da tática de luta do Peter em algumas histórias. Ele tá fazendo aquilo justamente pra atrapalhar os vilões. Aí tinha gente que, porque na internet, bicho, é muito difícil a pessoa falar, puta, realmente, falei merda, beleza, tava errado, não sabia, tudo bem. É muito difícil na internet a gente admitir isso. Eu digo a gente porque eu estaria mentindo se eu dissesse que eu nunca fui vítima desse mesmo sentimento. Tinha gente tão apegada à ideia de que aquilo estava errado, que eles deturparam o personagem, que é lacração e não sei o quê, foram na internet procurar instâncias em que o Homem-Aranha estivesse empunhando armas. E aí acharam essa imagem, na verdade são 4 imagens distintas. E aí o cara botou isso na Twitter e falou assim, tá vendo? Os caras falando que, não, mas o Peter não gosta de armas, o Peter não gosta de arma. Olha aqui, esse monte de foto do Homem-Aranha com armas. E foi engraçado, porque toda vez que alguém tenta muito fazer parecer que entende de um assunto que ele claramente tem um compreendimento superficial, ele vai cometer erros que são crassos, que são óbvios. Então já de cara, você tem a primeira imagem que aparece é o Ben Reilly, que é um clone do Peter Parker, não é o Homem-Aranha. A segunda imagem é do arco Superior Spider-Man, ou Homem-Aranha Superior, acho que foi assim que saiu no Brasil. Na verdade, esse não é o Peter, é o Doc Ock controlando o corpo dele. Eu acho que até tem esse quadrinho, sabe? Cadê aqui? Tá no S, tá lá embaixo. É muito quadrinho, vai se fuder. Superior Spider-Man, pronto, tá aqui. Neste arco aqui, Spider-Man Superior. O Doc Ock, eu acho que é capaz até de achar a foto lá. Não lembro qual capítulo, em qual capítulo da história isso acontece. Mas enfim, nessa versão do personagem, isso não é o Peter Parker. Isso é o Doc Ock, né, o Dr. Octopus, que se apossou do corpo do... Tô olhando pro LCD aqui. Se apossou do corpo do Peter pra, basicamente, ser um Homem-Aranha melhor do que o Peter foi. E aí ele aparece, sabe que lá? Então não é o Homem-Aranha. A outra imagem é do Spider-Man Noir, que também não é o Peter que a gente conhece, que é baseado no universo 616 da Marvel. Eu esqueci o número daquele, vai estar o número aí embaixo. Vou procurar e botar aí, poderia botar na edição. É um outro universo paralelo, e nas histórias do universo paralelo, os heróis nunca se atêm às regras usuais que a gente conhece dos universos principais. Nos universos paralelos, o Superman mata, tá entendendo? Batman atira nas pessoas. Tem um universo paralelo que o Batman, na verdade, é o pai do Bruce Wayne e o Coringa é a mãe do Bruce Wayne. Sabia dessa? Não. Pois é, tô falando. Então, nesses universos paralelos, não conta, mano. E finalmente tem uma imagem que é literalmente um vilão disfarçado de Homem-Aranha pra cometer crimes. Como você pode ver, é aquela coisa, mano. Confia na galera que conhece o personagem, que acompanha há muito tempo. Então, se não tá incomodando esses, eu vou te falar um negócio. O fã de quadrinho é um dos fãs mais chatos que tem. Se aparece alguma coisa em qualquer interpretação do personagem, seja jogo, filme, desenho, seja o que for, quando tem uma variação muito grande do status quo, de como a gente conhece o personagem, o fã do quadrinho é o primeiro a apontar isso. Eu te garanto. Quando saiu o Homem de Ferro em 2008, eu acho que tu lembra do que eu falei na época. Eu adorei o filme, mas eu falei assim, bicho, isso não é o Tony Stark do quadrinho de jeito nenhum. Isso é... Lembra que eu falei que parece mais o Homem-Aranha? Por causa das piadinhas o tempo inteiro, sendo engraçadinho? Pois é. A gente sempre aponta quando a coisa foge do que é o padrão. Só que não é o caso. Caramba, nem falei da outra parada. Ó, pra você ver como a galera tá procurando motivo pra ficar com raiva. Esse jogo é excelente, pelo que eu vi, não joguei ainda. Parece excelente. As resenhas, tudo seria muito absurdo eu chegar aqui e dizer que não é. A galera tá procurando motivo pra ficar com raiva de um jogo fantástico. Em um outro momento que também gerou controvérsia, e eu não quero falar muito do que acontece, porque eu não quero dar spoiler pra você, querido espectador que ainda tá jogando o joguinho. Tem um momento em que ele tá interagindo com a Mary Jane, né, a MJ, e aí ele tá falando pra ela, me desculpe, me perdoe, eu errei, não sei o quê. Normalmente tô tentando limitar o máximo que eu entrego pra não estragar a parada pra você. E aí foi compartilhado nas redes sociais mais uma vez, sobre aquela explicação, aquela visão de que tá vendo, o Homem-Aranha tá praticamente pedindo perdão por ser homem. É lacração, é não sei o quê, é feminino, aquela chatice de sempre. A galera que sempre dizia que é contra o mimimi, fazendo os mimimis mais destilados e puros que eu já vi nos meus quase 40 anos de existência. Você vai falar pra mim que é estranho, que é atípico, o Homem-Aranha se culpar por alguma coisa e ficar pedindo desculpa para as pessoas ao redor dele e se sentir culpado por negligenciar a Mary Jane por causa dos seus esforços em ser um herói mascarado?
Você vai me dizer que isso é uma lacração, que não é exatamente o que o personagem vem fazendo ao longo de 40 e tantos anos? Eu tô entendendo, mano. Essa galera, quando eles mudam o personagem de uma forma que foge do que eles gostam, eles ficam com raiva. Aí quando mostram o personagem exatamente como é, eles ficam com raiva também. Os caras eles gostam de reclamar recreativamente. Eu repito, eu tenho que enfatizar esse ponto porque é deliciosamente irônico. É a mesma galera que tá o tempo inteiro reclamando de suposto mimimi. E aí comprou o joguinho pra se divertir, tá lá enchendo o saco no Twitter em vez de jogar a porra do jogo. Moleque, Superior Spider-Man, acho que eu cortei, hein? E aí, a propósito, pra quem não conhece o Superior Spider-Man, o Peter Parker, ele ainda permanece, porque basicamente a história é legal. Eu não quero falar muito pra não dar spoiler, mas basicamente o Doc Ock troca de corpo. A mente do Peter vai pro corpo do Doc Ock, que tá morrendo, e quase dei spoiler. E aí a mente do Doc Ock vai pro Peter Parker, mas um pedacinho da mente do Peter vai junto. E aí o Peter fica agindo como uma espécie de consciência do Doc Ock pra impedir que ele faça muita merda, porque a ideia é que o Doc Ock ele quer realmente ser um herói. Ele se acha um gênio, e o corpo dele tá apodrecendo, tá morrendo, ele sente que desperdiçou a genialidade dele, e quem mais desperdiça a genialidade e seu corpo e as suas capacidades é o próprio Peter Parker, né? Então essa é a visão do cara. É uma história fascinante. Ainda não terminei o arco, então não me dê spoiler no comentário, por favor, hein? Mas é isso, o que você achou da situação? Você tá jogando o jogo do Homem-Aranha? O que você achou do fato de que agora a localização não traduz mais o nome do personagem? Agora é Spider-Man. Inclusive tem uma parte que é particularmente peculiar no diálogo do jogo, em que o Peter tá falando, olha, não erre lá meu nome não, hein? Não esquece de botar o hífenzinho entre Spider e Man. E é curioso, porque naquela coisa meio como é que se diz? Eu quase digo lúdica, mas acho que esse é o adjetivo errado. No mundo dessas ficções, quando a coisa se passa, digamos, nos Estados Unidos, com nomes e cultura americana, mas aí tá traduzido, dublado para alguma outra linguagem, eles raramente apontam essas coisinhas linguísticas que enfatiza assim, caralho, por que ele tá falando português, mas ele mora em Nova York e o nome é Spider-Man? É uma bagunça. Então eu achei aquela parte do diálogo um pouco interessante. Me contem, o que você acha disso? Eu já tô acostumado com isso, não é uma coisa nova. O primeiro caso que eu lembro disso ter acontecido, né, na minha memória de consumo de cultura popular, foi com o Guerra nas Estrelas, que a galera mais nova tá se perguntando, que diabo é Guerra nas Estrelas? Esse é Star Wars, meu amigo. Porque há algum tempo eles decidiram não traduzir mais. Facilita bastante na distribuição, quando eles vão localizar isso para outros lugares, né? Até o desenho dos X-Men que passava lá era na Globo? Nem lembro agora. Era na Globo, né? Não lembro. Enfim, tinha um desenho dos X-Men que passava no TV Colosso. Onde é que passava essa porra? Era fantástico, adorava. Todo mundo gostava. A música, moleque, aquela música. Os caras só tinham que ver uma musiquinha pra um desenhozinho que passava e os caras arregaçaram. E aí, até aquele desenho aparecer, os leitores de quadrinho no Brasil não sabiam que era X-Men. Simplesmente não era X-Men. Até ali era muito comum essa cultura falar X-Men. Aconteceu a mesma coisa quando no filme do Venom, a gente ouviu o nome do simbionte, né, que em inglês, no primeiro trailer pelo menos, eu não sei se eles acabaram mudando, eles falavam symbiote, com o som longo do I. A propósito, se você é meu aluno do meu programa de mentoria em inglês, você sabe exatamente o que quer dizer som longo do I. Para quem não sabe, eu estou me valendo dos meus 20 anos de vivência no exterior para ajudar você que fala inglês, se sente até fluente, mas naquela hora de uma entrevista em inglês, ou quando você tem aquelas ligação com o time que mora fora, ou você até já mora fora, mas sente aquela barreira da língua, não está progredindo com a velocidade que você esperava, é aí que eu entro. E se você tem curiosidade de como são as minhas aulas, é assim. From the text you read there, right? The slang is these nuts. And as the text says, this is not a literal reference to someone's anatomy, but rather it's a disrespectful way to interrupt the conversation, right? It's a bit of a prank, a linguistic prank, right? Now, what does this have to do with what we're talking about? As I was saying, the voiced dental fricative, right? That th sound, that buzzing sound from words like there or this or other, right? They all have the voiced dental fricative. That means your mouth and your throat will vibrate when you say them. This is why they're called voiced, by the way, because your vocal cords are doing half the work. So, but like I was saying, yes, you're right. It does kind of sound like a D, and in fact, this is a common shortcut that people take when they're learning the language, right? So instead of saying that, they'll say something that sounds a little bit more like that, right? That, or this. It's a shortcut. It's helpful if you don't know how to make the sound. And as you can see from this example, this slang, these nuts, this is something that it's not just people who speak English as a second language. They're not the only ones who do it. We're not the only ones who do it. North Americans, native speakers, also write it this way when they're writing slang. Get it? É isso.
Nerdola tá chorando, sendo que podia estar jogando um jogo fantástico do Homem-Aranha. E eu aqui sem PS5, só chupando o dedo. Vou ler quadrinho, porque, né? Fazer o quê? É isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.